A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado, 7 de dezembro de 2024, eu tenho uma palavra especial para a sua vida. A palavra de hoje encontra-se na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, versículo 13, diz que as características do cristão é a fé, a esperança e o amor, que é o que nos resta aqui nesse mundo terreno, sendo o mais importante o amor. Pois é através das obras de amor que as pessoas veem Cristo em nós. Nós sabemos que a salvação, ela é individual e ela é para todos aqueles que creem em Jesus, que crê que Ele é nosso único, suficiente Salvador, que Ele veio por nós, morreu numa cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e tem grandes promessas para a nossa vida. A promessa de voltar e buscar a sua igreja. Porém, é através das nossas obras que as pessoas podem sentir o amor de Cristo através das nossas vidas. Nós sabemos que a obra não nos dá salvação, não nos leva para o céu, mas é através do que fazemos, dos nossos atos, das nossas atitudes, da caridade, que o amor do Senhor é visto através de nossas vidas. É por isso que é tão importante amarmos, é tão importante fazermos caridade, mostrarmos o quão nós temos de amor ao próximo. Pois o Senhor, quando perguntado qual era o mandamento mais importante, o Senhor disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E quando compreendemos esse segundo mandamento, entendemos que nós só podemos fazer para o próximo aquilo que nós queríamos que fizesse por nós. A partir do momento que temos isso como bússola na nossa vida, nós acabamos ofendendo menos as pessoas, acabamos pedindo perdão, pois nós somos humanos, somos carne, muitas vezes agimos por impulso, sem pensar, e ofendemos, mesmo sendo cristãos, mesmo andando com o Senhor. Mas quando amamos o próximo, mesmo que magoamos o próximo, fazemos algo errado, isso nos incomoda e nós pedimos perdão. Então a pessoa que ama, ela pode até errar com o próximo, mas o perdão faz parte da vida dela. E é essas características que garante que a nossa obediência, que os nossos olhos, a nossa confiança está no Senhor. Pois Jesus, ele foi o maior exemplo para nós de amor ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos que ser imitadores dele, pois quando imitamos o Senhor, nós conseguimos evoluir e nos tornar pessoas cada vez melhores, até chegarmos ao céu. A meditação diz: não é sobre você, mas é sobre revelar a grandeza e o amor de Deus. A palavra, ela nos diz que é preciso que nós diminuemos para que Cristo, ele cresça em nós. Então, muitas vezes, muitos atos que nós temos, mesmo que algumas vezes não nos sentimos tão seguros a fazer, mas a gente acaba se dedicando e fazendo, porque não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre o amor de Deus que tem que transparecer através da nossa vida, através da nossa face. E não tem como transparecer esse amor se somos pessoas que não ajudamos o próximo, não apoiamos, não fazemos o por merecer, não colocamos em prática os ensinamentos do Senhor. Quando as nossas atitudes não refletem isso, é impossível nós querermos que as pessoas visualizem Deus na nossa vida. É por isso que, mesmo sendo falhos, é por isso
que mesmo muitas vezes não merecendo, nem nós mesmos, nem o próximo, nós passamos por cima e fazemos aquilo que agrada a Deus. Pois é como João diz, quem não ama não conhece a Deus. O amor, ele é a marca do cristão sincero. Quero compartilhar também a leitura bíblica de hoje, que está no 34º capítulo de Gênesis. Gênesis, ele possui 50 capítulos, é um livro longo, o primeiro livro da Bíblia, onde conta sobre a nossa origem, sobre a origem do povo de Deus, e nos dá tantos ensinamentos. O livro de Gênesis, no meu ver, é o mais importante do Antigo Testamento, pois mostra a grandeza do Senhor, os atributos do Senhor, mostra de onde viemos e também ajuda a nós compreendermos a nossa identidade. E nós estamos ainda vendo Jacó e sua família, uma vida cheia de aventura, uma vida cheia de coisas inesperadas. E essa passagem também é uma coisa inesperada, onde nós vemos o quanto Deus, ele é sincero e ele não nos engana. Muitas pessoas, elas falam que não conseguem compreender Deus quando lê a Bíblia e se depara com esses homens falhos, com essas histórias muitas vezes intrigantes que nos deixam perplexos. Mas isso mostra o quanto o Senhor é verdadeiro, pois ele de forma alguma, ele oculta os erros dos seres humanos, os erros dos grandes homens e mulheres de Deus. E é por isso que a Bíblia é tão real e torna-se tão verdadeira. E dá tanta esperança em nós, pois nós somos tão falhos quanto, e quando olhamos para nós, olhamos para Cristo, parece que é impossível nós sermos salvos, é impossível nós termos acesso aos céus. É assim que muitas vezes eu penso, pois eu vejo há quantos anos eu sou convertida, o quanto eu estudo a palavra do Senhor, o quanto eu tenho comunhão com a igreja, e vejo eu errando, eu falhando de forma tão primária, que eu falo, meu Deus, é somente a misericórdia e a graça do Senhor. E o que nos dá esperança é nós vermos esses personagens com tantos defeitos como o nosso, algumas vezes fazendo coisas que nos nossos olhos é impossível nós cometermos um erro tão grave. E eram pessoas salvas, que havia sobre a vida deles a misericórdia e a graça do Senhor. E isso nos dá esperança, alimenta a nossa esperança, a nossa perseverança e faz nós seguirmos firmes com os olhos em Cristo, caindo, pedindo perdão, se arrependendo e pedindo a misericórdia e a graça do Senhor a todo momento. Essa passagem de Gênesis é uma passagem intrigante. Lia, além de ser mãe dos meninos, de vários homens, dos 12 filhos de Jacó, Lia, ela também foi mãe de Diná, deu Diná como filha de Jacó. E a palavra vai dizer que Diná já era uma moça e ela foi até Siquém, que era uma cidade que morava ao redor deles, conhecer o pessoal. E quando ela chegou lá, ela foi pegando amizade com as pessoas, ela viu o príncipe de Siquém, onde ela ficou extremamente encantada e apaixonada, e ela teve uma relação instantânea com esse moço, e ela acabou perdendo a virgindade com esse moço, que era um príncipe filho de Amor. Porém, para o povo de Israel, para a cultura da família de Jacó, era uma humilhação, era uma vergonha uma mulher perder a virgindade antes do casamento. E quando Jacó e seus filhos ficaram sabendo, eles ficaram irados com o que tinha acontecido, principalmente com a nação de Siquém, pois eles viram como uma afronta, como um desrespeito. Porém, esse moço, o príncipe, a palavra vai dizer que ele se apaixonou pela Diná. E ele pediu para o seu pai Amor, que era rei de Siquém,
ir até Jacó pedir a mão de Diná em casamento. Quando ele foi pedi-la em casamento, Jacó, que seguia a cultura dos seus antepassados, de seu pai Isaque, de seu pai Abraão, que seguia a circuncisão, todos os filhos estavam extremamente revoltados, dizendo: pai, como nós podemos casar Diná com uma nação incircuncisa, uma nação que blasfema muitas vezes, né, contra Deus, que tem uma religião diferente, uma cultura diferente. Porém, eles fizeram a seguinte proposta: nós só damos a Diná como esposa para o seu filho se todos os homens de Siquém fazer a circuncisão. Assim, nós deixamos a Diná casar com o seu filho. E a palavra vai dizer que Amor, ele aceitou a proposta, pois ele via a nação de Israel, toda a descendência de Israel, como homens bons, tranquilos, e eles eram muito prósperos, e eles viram uma oportunidade das nações se unir, se tornarem mais fortes, as mulheres e os homens ter casamento entre as duas nações. Porém, Jacó estava sendo honesto, Amor estava sendo honesto, mas os filhos de Jacó não. Eles estavam fazendo isso para poder trapacear a nação de Siquém. E todos os homens, a palavra vai dizer em Gênesis 34, que todos os homens aceitaram ser circuncidados, e assim eles circuncidaram. Imagine naquela época que não tinha anestesia, que não tinha um medicamento comprovado cientificamente que tinha efeito anti-inflamatório, antibiótico, e todos eles fizeram essa circuncisão, porque a circuncisão é tirar, né, cortar o prepúcio do pênis de todos os homens, e eles aceitaram, e dizem que eles ficaram com muita dor, e passado 3 dias, porque isso na nação de Israel era feito no 8º dia de nascimento do bebê, e nós sabemos que o recém-nascido, ele tem uma fisiologia de transição intraútero e pós-útero diferente do adulto. Eu acredito que a sensibilidade dos adultos é bem superior à sensibilidade dos recém-nascidos, pois até eu que sou pediatra, é muito comum após a sala de parto, imediatamente ao nascimento, quando vemos que o bebê ele tem a língua presa, nós fazemos a frenelectomia, que corta o freio da língua, sem anestesia, sem nada, não sangra, o bebê ele nem mexe. Tanto que quando nós falamos isso para os pais ficam preocupados, ansiosos, achando que vai judiar do bebê. E eu sempre garanto, eu falo, não, eu vou fazer aqui com vocês, perto, e vocês vão ver que ele não vai ter dor. E assim é, nós cortamos o freio da língua, o bebê ele nem se mexe. Só que naquela situação era todos adultos e a circuncisão ia ocorrer deles a frio, sem anestesia. Eu imagino que caos que era. E a palavra vai dizer que essa nação, os homens ficaram abatidos, com muita dor. E passado 3 dias, Simeão, Levi e seus irmãos foram à noite na cidade de Siquém e mataram todos os homens, porque eles queriam vingar o que eles fizeram a Diná, o que o príncipe fez a Diná, a humilhação nos olhos dele tinha feito com todos eles. E a palavra vai dizer em Gênesis 34, no versículo 25 e 31, como que terminou essa história, que diz assim: ao 3º dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E responderam:
Abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta e nada faríamos? Isso é algo de se pensar e refletir. Pois a palavra aqui que eu li diz que Jacó ficou irado com os filhos, pois eles mataram literalmente todos os homens, Siquém e seu pai, o rei Amor. E Jacó ficou amedrontado, falou, nós somos uma nação pequena, né? Porque era uma comunidade, começou através da família de Jacó, seus 12 filhos, suas mulheres, servas e servos. Eles falaram, agora aqui todo mundo dessa terra ao redor, todas essas nações ao redor, os cananeus, os ferezeus, vão achar que nós somos pessoas que queremos, que matamos, que podem colocá-los em risco e podem irar e vir atrás de nós para nos destruir. Essa era a preocupação de Jacó. Mas os filhos perguntaram, pai, é certo eles abusarem da nossa irmã, tratá-la como uma prostituta, nos humilhar e nós não fazermos nada? Mas eu penso, quando eu medito nessa pergunta, que eles agiram meio olho por olho, dente por dente. E nós cristãos, nós temos que pensar nos nossos atos. Pois Jesus ele vai dizer que a aflição tem do início ao fim. As coisas ruins vão acontecer conosco, a cada momento pode acontecer. E muitas vezes, sim, somos injustiçados, pois realmente nada fez aqueles israelitas para merecer o tratamento de Siquém, de Amor. Porém, nós sabemos que a injustiça faz parte desse mundo, e se nós formos querer vingar cada ato injusto com as nossas mãos, como que vai ser? O que vai atrair para nós? Então, é muito melhor, nesses momentos onde somos injustiçados, nós entregarmos para Deus, pedir direção para Deus. Pode sim, ir atrás da justiça dos homens, mas sempre com direção de Deus e não agirmos com sentimentos de compulsão, de vingança, sem pensar, pois isso pode, um abismo, a palavra diz que um abismo puxa outro abismo. Isso pode dar margem para uns problemas sem fim. Um vinga, o outro vinga e assim vai. Nós temos que sermos pessoas que têm bom senso. A palavra vai dizer que o cristão tem que ser sensato. E a todo momento a palavra nos exorta a sermos sensatos, dando direção, dando orientação. É por isso que diante a uma injustiça, nós temos que primeiramente colocar em súplica, em oração e pedir direção para Deus. Pois Deus ele trabalha na nossa vida. E ele é o nosso vingador, Jesus é o nosso advogado, é Deus que levanta toda a sua ira de justiça e nos livra de todo o mal. Mesmo que não vemos aqui na terra a colheita dessa injustiça, nós sabemos que o Senhor, ele é o nosso advogado, ele é quem está à nossa frente, o nosso Deus. E temos que confiar até nesses momentos. Que essa palavra possa ser maravilhosa para a sua vida, como é para a minha. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.